quero cumprimentá-los aqui e dizer que nós estamos caminhando aqui na nossa série de estudo, né, de Igreja Reformada, os princípios fundamentais. Na aula passada, nós tivemos a aula muito interessante, né, falando ali a respeito do Sola Gratia, junto com o Rafael. E hoje, né, eu quero dizer aos irmãos que eu estou com saudade, né, que eu vou dar a minha aula aqui hoje, que é o Sola Fide, tá? Que é Sola Fide significa somente a fé. Eu trouxe um texto base aqui para gente, tá? Do Sola Fide. É certo que tem outros textos, né? Mas eu gosto muito desse texto que está aqui, que é o texto que está em Romanos 1, tá? Do versículo 16, a gente vai ler até o versículo 17. A versão que está aqui é aquela versão NAA, tá? Nova Almeida Atualizada, tá? Ela é uma atualização de alguns textos, né? De algumas versões. Inclusive, se eu não me engano, ela é uma atualização da ARA também. Então, ela vem com alguns concertos de concordância verbal, enfim. Eu gosto mais dessa aqui. Mas vamos lá, o texto ele fala assim, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aqui aos Romanos. A gente sabe muito bem que o apóstolo Paulo, ele não participou da plantação dessa igreja, né? Paulo, ele não teve um contato tão direto como ele, com essa igreja em Roma, como ele teve com a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, aquelas igrejas ali, né, da parte da Macedônia ali. Porém, essa igreja, quando a gente começa a ler a carta de Romanos, a gente percebe que essa igreja, houve uma perseguição muito grande entre os... Eu não sei qual que foi o período aqui, que eu não vou me recordar a data certa, mas houve uma perseguição muito grande de um governador perseguindo os judeus, né? Então, os judeus que tinham começado aqui essa igreja, quando eu falo de judeus, estou falando de judeu cristianizado, tá? Se eu não me engano, foi na década de 40, cara. Um pouquinho antes da perseguição de Nero. Eu esqueci o imperador também, desculpa. Eu também esqueci, cara, aqui, mas depois a gente lembra aqui. Então, houve uma perseguição muito grande aqui nessa igreja. Esses judeus tiveram que sair de Roma, e aí os gentios não, né? Os gregos cristianizados ali, eles assumiram a igreja. Depois acabou a perseguição, os judeus voltaram, e eles estavam em uma crise muito grande ali, né? Com relação à lei, com relação a toda, digamos assim, na cabeça deles, né? Uma dificuldade de ajustar o primeiro grupo, que é o primeiro grupo que fundou a igreja, com o segundo grupo que ficou. Então, Paulo ele entra em alguns temas aqui relacionados à lei, relacionados à salvação, à graça e assim por diante, tá? Então, esse aqui é o texto de Romanos 1, feita essa introdução, né, aqui acerca da carta de Romanos. Eu quero trazer aqui a primeira objeção, tá? Por que eu trouxe essa objeção aqui? Porque o foco dessa aula aqui hoje é a gente trabalhar um pouco dessa ideia de fé e justificação. Nós estamos falando aqui de somente a fé. Então eu pergunto para vocês, quando vocês ouvem aqui, né, fé e justificação, né, essa relação entre a fé e a justificação, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam isso? Quando vocês leem aqui, ó, qual a relação entre fé e justificação? Eu queria saber o que passa na cabeça de vocês. Então, esse é o momento aqui, gente, que a gente pode compartilhar. Então, na minha cabeça vem a cruz, a crucificação. Sim. Né? A morte, vida, morte e ressurreição de Cristo. Sim, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Legal. Legal, Maria Neide. Porque você fala assim, a pergunta está aí, né? Sim. Qual a relação entre fé e justificação? Que nós somos justificados pela fé. Mas a motivação dessa fé, porque a fé,
nós temos fé em muitas coisas. As pessoas creem e têm a fé em algo, né? Mas ele será justificado mediante aquela fé. Mas a motivação dessa fé que é o foco, né? Em relação à fé em quem, né? Foi justificado por quem e qual é o objetivo dessa justificação e dessa fé, né? Que eu creio que você já vai abranger um pouquinho mais pra frente. É isso mesmo, tá? Então a gente vai colocar alguns pingos nos is aqui com relação a esses dois termos, né? Fé e justificação. Então vamos conceituar algumas coisas, tá? A gente precisa conceituar algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos conceituar é que o fundamento de sermos uma nova criatura, esse fundamento ele está único e exclusivamente na graça de Deus, né? Como o Rafael falou na aula passada acerca da graça, tá? Então a graça ela é o fundamento de fazer de nós novas criaturas, tá? Então essa graça de Deus que fez com que cada um de nós sejamos nova criatura, ela foi revelada numa cruz, ela foi revelada na cruz. Então, pela fé em Cristo, nós recebemos a sua justiça, tá? E a fé, ela é um meio criado por Deus para que o homem receba a justiça de Cristo. Então, vamos lá, gente, vamos pegar todo esse conceito aqui que a gente falou e vamos trabalhar ele de uma forma com que todos possam aqui entender, né? Eu acho que a maioria aqui conseguiu entender. Então, quando a gente fala de graça, graça é o quê? Né? Graça, a gente falou na aula passada, que a graça ela é um ato exclusivo de Deus. A gente falou que é Deus que salva a gente, é Ele, né, que age mediante a sua soberana vontade, e Ele escolhe algumas pessoas para si. E aí, quando Deus escolhe essas pessoas para si, ele aplica, né, digamos assim, de forma prática, né, o plano da redenção na vida dessa pessoa. Então, o fundamento de ser salvo, a nossa salvação, ela está fundamentada na graça de Deus. Então, essa graça de Deus agora, ela foi revelada na cruz. Maria Neide falou ali da cruz no começo da aula, né? Então, a graça de Deus, ela foi revelada na cruz do Calvário, ou seja, Cristo Jesus, o Cristo que estava ali, que morreu naquela cruz, né, a morte expiatória, ou seja, a morte de Jesus, né, o preço que ele pagou da dívida, ele se fez justiça no nosso lugar. Nós recebemos, pela fé em Cristo, nós recebemos a sua justiça. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Pela fé em Cristo, nós recebemos a sua justiça. E qual que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo foi a ira de Deus derramada nele, no seu próprio Filho. A ira de Deus que era para ser derramada em mim, derramada em você, foi derramada em Jesus Cristo. E aí, essa morte substitutiva de Jesus Cristo, né? A ressurreição de Jesus Cristo, enfim, isso tudo, a justiça de Cristo foi passada para nós. Só que, gente, essa fé em Cristo, e através dela nós recebemos a justiça, né, de Cristo ali. Erivaldo, não tem nenhum microfone aberto, tá? Tem nenhum eu acho que não, eu fechei aqui. Então, voltando aqui, tá? Essa morte de Jesus Cristo. Na morte de Jesus Cristo, nós recebemos ali a sua justiça, porque a ira de Deus foi imputada sobre o seu Filho. Agora, essa fé em Jesus Cristo, ela é um meio criado por Deus para que o homem receba o quê? A justiça de Deus. Então, a fé, ela é um meio, tá? A fé, ela é um meio criado por Deus para que o homem receba a sua justiça. É tão maravilhoso, gente, a gente observar um pouco aqui esses primeiros conceitos aqui,
que a gente consegue observar e até mesmo a fé que nós achamos, né, que vem de nós de uma forma equivocada, essa fé que nós temos de crer que Cristo é o Filho de Deus e que através da morte dele nós temos acesso agora a Deus, que essa fé, ela é um meio criado pelo próprio Deus. Então é o Deus gerando a fé no coração daqueles que são dele. É esse Deus maravilhoso gerando a fé no coração daqueles que ele chamou para si. Então a fé, ela é um meio criado por Deus para que o homem receba a justiça de Cristo. Então a gente volta àquela primeira pergunta, né? A relação, né, entre fé e justificação. Então a fé, ela é um meio criado por Deus para que nós sejamos justificados. Ou para que nós recebemos, né? Para que a gente receba a justiça de Deus, a justiça de Jesus Cristo. Então a fé, ela é esse meio. Tá? Lá na frente vocês vão entender por que eu estou falando um pouco dessa relação, tá? Entre fé e justiça. Então aqui acho que a gente pode andar, porque se alguém tivesse alguma dúvida já tinha se manifestado aí, né? Mas vamos lá, eu quero que vocês fiquem extremamente à vontade para poder falar alguma coisa. O Anderson, o Rafael aí também, pessoal. Mas vamos lá, então a fé, ela é um meio. Eu quero compartilhar mais um texto com vocês, aqui da Sagrada Escritura, que é o texto que está lá em Romanos 3. Né? Porque a gente precisa mostrar na Bíblia aquilo que nós estamos falando. Mas então, vamos lá, né? Romanos 3, do 21 ao 22. Ele diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus, mediante a fé, a fé é o meio, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aí tem mais alguns textos ali para frente, eu aconselho você a ler o capítulo todo de Romanos 3, ele é muito interessante, essa aula está quase toda baseada nele aqui, tá? Então vamos lá, vamos olhar para esse texto e vamos analisar esse texto. Então, o apóstolo Paulo está conversando, né, com a igreja de Roma. Lembra que eu falei para vocês, né, do contexto histórico ali, de judeus e gregos, todos cristianizados ali, tendo algumas dificuldades. E aí vem agora o apóstolo Paulo e fala assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Então agora eu volto a pergunta para vocês. Qual é a justiça de Deus que se manifestou? De que justiça que o apóstolo Paulo ele está falando? O apóstolo Paulo está falando assim: a justiça de Deus se manifestou. Né? Sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. De quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? Falando de Cristo, né? Da imputação de pecados. E nossos pecados foi imputado em Cristo. E como a justificação é de via dupla, né? Aí as obras de Cristo, os méritos de Cristo foram imputados em nós. Isso mesmo. Então, obrigado, Anderson. Então agora a gente percebe que o apóstolo fala assim: então agora se manifestou, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, né? Que foi testemunhada, está sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É muito interessante aqui, gente, a gente olhar para esse versículo, porque eu já vi algumas interpretações equivocadas aqui. Algumas pessoas usam esse versículo 21 para querer anular 100% a importância da lei. Porque ele fala assim: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Só que a gente precisa entender o contexto que esse versículo ele foi escrito, né? O contexto que Paulo escreveu aqui, esse contexto. Porque na cabeça do judeu, a justiça ela está relacionada inteiramente com o cumprimento da lei. Tá? Então, assim, então Paulo falou assim: mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou. Então tá, mas a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Só que essa lei, ela não deixou de ser importante, porque essa lei, ela é testemunha, né, da justiça de Deus
essa lei, ela é a testemunha dos feitos de Cristo. Tá? Então eu pergunto para vocês, vamos pensar na ideia de um tribunal aqui. Vamos usar a nossa cabecinha, vamos ter um momento criativo aqui na nossa aula. Tá? Vamos pensar na ideia de um tribunal. Alguém ali está sendo condenado. Tá? Então aquela pessoa que está sendo condenada, se ela for absolvida pela lei, ela vai ser o quê? Justificada. Certo? Então ela vai passar por ela infligiu a lei, tá? Então agora ela está dentro de um tribunal, aí a gente tem lá, né, a parte da promotoria, a parte da defesa e tal. Vamos pensar no tribunal nesses moldes aí. E essa pessoa, ela está sendo acusada, porque ela infringiu a lei. Ela está sendo acusada. Até então, essa pessoa, ela está na qualidade de réu, porque ela ainda... E quem vai dar o veredito final é o juiz, certo? Então vai ter ali um momento de defesa, vai ter um momento de acusação, e essa pessoa, ela foi condenada pela lei. Ela foi condenada pela lei, certo? Então agora ela vai receber as consequências da sua condenação. Só que pode acontecer também em um tribunal dessa pessoa ser absolvida da sua acusação. E essa pessoa, ela é absolvida da sua acusação pelos termos da lei também. Então aqui nós encontramos os dois aspectos da lei. A lei, ela não serve apenas para condenar o pecado, mas a lei, ela também aponta para, né, a absolvição. Então, quando a gente olha para a lei, né, nos moldes aqui do Antigo Testamento, a Torá, isso tudo, a lei, para quem que a lei está apontando? A lei, gente, ela está apontando para Jesus Cristo. A lei, ela aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como nós observamos ali, ele é o quê? Ele é aquele escolhido de Deus, ele é aquele que vai nos redimir, imputando sobre nós a sua justiça. Tá? Então, quando nós olhamos para a lei, nós devemos observar a lei nesses dois aspectos. O que acontece quando a gente olha para a lei, quando a gente interpreta a lei sem o óculos da graça? Quando a gente lê a lei sem o óculos de Jesus, sem enxergar Jesus Cristo ali na lei, a gente acaba se tornando legalista. A gente acaba se tornando pessoas que, né, legalistas, e assim por diante. Então, a lei, ela é boa, como o apóstolo Paulo ele falou em 1 Timóteo, né, que a lei, ela é boa. Só que a lei, ela é boa quando ela é interpretada da maneira correta. Então, aqui nesse versículo 21, não há nenhum tipo de anulação da lei. Mas o que o apóstolo Paulo está falando para os judeus lá de Roma é que, olha, vocês precisam olhar para a lei, mas vocês também precisam observar que essa lei aí, ela é testemunha da manifestação da justiça de Deus, que está em Jesus Cristo, tá? Então, agora, essa justiça, como que essa justiça, ela chega até nós? Mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a fé, ela é um meio criado por Deus para que nós alcancemos a justiça, não pelos nossos próprios méritos. Por isso que no primeiro slide aqui, não sei se vocês perceberam, eu coloquei uma escada aqui. Então, essa escada é para mostrar isso mesmo aqui, que a fé, né? A fé, que é um meio criado por Deus, para que a justiça de Deus chegue até nós. Chegue até o coração daqueles que são de Cristo. Beleza? William. Sim. É o seguinte, eu estava vendo o texto aqui, e teve um texto dos Evangelhos, que tem aquela passagem de Lázaro e o rico, né? Que o rico pede para alguém, né, ir lá falar com os meus familiares. Sim. Aí, não é nessa passagem que Abraão fala, não, eles têm a lei e os profetas, não era? Vocês lembram dessa passagem? Sim, essa passagem mesmo. Isso. Então, é que o que me chamou a atenção aqui nesse de Romanos é que essa testemunha que, olha, é testemunhada pela lei e pelos profetas,
seria aqui testemunhada por Moisés e pelos profetas, entendeu? É que às vezes eles, como Moisés que entregou a lei, né? Então tem essa, digamos, dessa analogia, assim. Mas então, aqui não seria nesse sentido. Então, Anderson, me ajuda a lembrar, lá no texto do Evangelho, lá fala, eles têm Moisés e os profetas ou eles têm a lei e os profetas? Acho que é o Moisés e os profetas, mas realmente significa a lei, né? Mas quando fala nesse, ali está falando mais ou menos das escrituras, né? Por exemplo, o rico queria que alguém fosse testemunhar para a família dele para que fosse salva. Aí Abraão fala, não, já não adianta nem aparecer um morto, ninguém vai dar ouvido, né? Porque Isso, já foi, mas ele fala lei, também, profetas. mas ele fala também, Moisés e os profetas, né? Então Moisés ali era a lei, né? E os profetas também, porque era o Velho Testamento. Então só me chamou a atenção o texto, mas você explicou que não, nesse sentido não seria a Moisés e os profetas, porque Moisés também testemunhou de Jesus, né? De Cristo, né? Isso, mas eu acredito que os profetas ele vêm reivindicar a lei de Moisés, né? Então, os profetas não vêm acrescentar nada novo. Não. Eles vêm forçar que a lei de Moisés seja cumprida, né? Na verdade, vêm chamar o povo, né, para o cumprimento da lei, né? Não, é que a hora que eu vi o texto, assim, num primeiro momento, né, fala assim, agora sem lei, mas testemunhada pela lei e pelos profetas, eu fiquei num primeiro momento imaginando que essa lei estava representando Moisés, entendeu? Que era Moisés e os profetas que tinham testemunhado de Jesus. Mas acho que a analogia está por perto mesmo, Gilberto. Acho que a analogia não foge muito. Tanto, muitas vezes fala do Pentateuco, né? Como se fala dado por Moisés. Acho que não está muito longe, não. Tá certo. Eu agradeço. Beleza. William. Oi, Rafael. Se me permite entrar nessa conversa aí. Essa questão da lei, ela é interessante. Porque você falou que... É o próprio versículo, né? Sem lei a justiça se manifesta. Mas o justiça, o que é justiça? Justiça necessariamente é você estar de acordo com algum padrão. Isso é ser justo. Você está exatamente igual, o padrão determina que você esteja. Sim. E qual é o padrão? É a lei. Inevitavelmente, o padrão para a justiça de Deus é a lei de Deus. Então, quando Paulo fala sem lei, a gente tem que entender que ele usa a lei em diversos sentidos, né? Ele fala lei para se referir ao Pentateuco especificamente, ou ele fala lei para se referir a todo o Antigo Testamento, ou ele fala lei para se referir um pouco mais especificamente à nossa condição de tentar ser justificado pelas próprias obras, né? Um retorno ali até o Jardim do Éden na condição de tentar nos manter sob o pacto das obras que Adão falhou e que nós, por natureza, continuamos falhando. Então, é necessário que a gente entenda qual é o conceito de lei que Paulo está usando. Eu acredito que, nesse caso, quando ele fala sem lei, a justiça se manifesta, é que não existe mais, para nenhum que foi justificado pela fé, não existe a condenação da lei. Essa condenação não existe em modo nenhum. A justiça se manifestou para que não houvesse mais condenação e nós fomos justificados em Cristo. Justificados, eu achei legal que você usou a terminologia do tribunal, porque dentro de toda a patrística e toda a história da igreja, os teólogos sempre entenderam a justificação como sendo uma questão forense mesmo, uma questão de declaração. Você não é mais culpado diante do juízo, do julgamento divino de Deus como juiz do cosmos. É isso que significa você ser justificado. Você foi tornado justo, declarado justo. A condenação da lei passou. Sim. Maria Neide? Só para... pode falar, Maria Neide. Não, eu entendo essa lei aí como sendo regra mesmo, normas, né? Que diz, por exemplo, o que está certo e o que está errado, o que você tem que seguir. Então, indo lá no que o Gilberto falou, eu vejo quando diz que ele tem a lei, ele tem as normas, ele tá tudo escrito. Se ele não segue o que está escrito e nem segue o que os profetas falam, não vai adiantar nada. Ele tem duas oportunidades de ter fé e de mudar de ramo.
Ele não aceita, né? Sim. Anderson, você ia falar, né? Não, é só reforçar realmente o que o Rafael estava falando, né? Essa questão de justificação, de justiça, realmente, essa questão legal, forense, como o Rafael mencionou. É por isso que muitas vezes alguém rebate assim, mas precisava alguém morrer, né? Precisava Cristo morrer, principalmente o que são mais os muçulmanos, falam assim, né? Precisava alguém morrer para que Deus perdoasse? Precisava, entendeu? Porque essa questão legal, você não tem como você pegar, se absolver uma pessoa se ela é culpada. Então precisava realmente que Cristo fosse crucificado. Beleza. Então vamos avançar aqui, gente. Só pra William, gente... Oi. só ler Mateus 5, diz que Jesus não veio revogar a lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Né? Então, revogar significa sem efeito, né? Não ter efeito. Então, ele não veio para deixar sem efeito, ele veio para cumprir a lei. Então, ela só mostrando a importância da lei que você comentou aí, que ela é importante sim. Não, é interessante, né, a gente sempre falar aqui, porque a lei, se a gente for ficar, né, falar a respeito da lei, ela tem vários aspectos, né? Ela tem o aspecto normativo, ela tem o cerimonial, tem o social e por aí vai. Então, existem alguns aspectos da lei que já não se usam, né? Digamos assim, caducaram, né, com Cristo ali na cruz. Porém, existem outros aspectos morais da lei, que esses não caducaram. Então, quando a gente fala assim, quando o apóstolo Paulo fala assim, mas agora sem lei, tá? O apóstolo Paulo ele está relacionando esse sem lei à justiça de Deus. Então, ele está falando acerca do modus operandi de antigamente, que a justiça de Deus só era conhecida a partir ou através da lei. Tá? Só que agora, sem essa lei, a justiça de Deus se manifestou. Então, ele está falando assim, a justiça de Deus agora, ela se manifestou não na lei. Agora, a justiça de Deus não está sendo mais manifestada através da lei, mas agora a justiça de Deus ela está sendo manifestada em Jesus Cristo. Tá? Está sendo manifestada em Jesus Cristo. Oi, Rafael. Eu acho interessante isso que o Wesley falou, e você complementou muito bem colocando diferentes aspectos, né, da lei de Moisés. O livro do Mauro Meister, Lei e Graça, se eu não me engano, ele dá uma relação, eu achei fenomenal, entre esses diferentes aspectos da lei. Porque a lei moral é um reflexo do caráter eterno e imutável de Deus. Então, é impossível que essa lei seja alterada ou revogada de algum modo. Porque senão o próprio Deus teria que sofrer mutação. E Deus não sofre mutação, Deus é imutável. Não existe sombra de variação nele. Sim. Mas os aspectos civis, sociais, da lei de Moisés, eles nada mais são do que uma aplicação imediata da lei moral, uma aplicação física e direta da lei moral de Deus. Enquanto as leis cerimoniais, elas nada mais são do que uma aplicação simbólica da lei moral de Deus que viria a ser cumprida em Cristo. Então, essa lei moral, ela é eterna. Mesmo que Paulo fale que agora nós estamos sem lei, nós nunca podemos interpretar isso como não temos mandamento ou não temos ordem. Nós temos a lei de Deus gravada no coração desde sempre. Né? Desde Adão. Adão tinha esse conhecimento da lei, essa lei de moral inscrita no coração dele. E ele sabia qual era o seu dever, sabia o que era o correto. Né? Então, assim, esse tipo de lei condenatória que busca exigir o preço do pecado. É esse tipo de lei que Cristo encravou na cruz. Literalmente, ele pegou o escrito de dívida da lei e cravou nela. E esse escrito, ele foi tetelestai, né? Ele foi consumado. Verdade. Então tá. Beleza. Só para continuar um pouquinho ainda nesse assunto, também mas também tem a questão que ele está querendo trazer também dos gentios, que os gentios não recebeu a lei mosaica, né? Sim. Mas mesmo assim, sem lei, entendeu? Independente se a pessoa tem ou não conhecimento da lei, ele vai ser manifestada a justiça de Deus. Sim, é verdade. Bem lembrado, né? Porque essa é a parte do contexto ali, do que está acontecendo ali, né? Os dois grupos brigando.
Legal. Mas vamos lá, gente. Esse negócio de lei, se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui. Então tá. Vocês viram que eu estou colocando essa relação entre lei e fé. Eu coloquei aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na telinha de vocês, uma mão estendida, né? Então, o que seria essa relação da fé? Né? O que é a fé? Eu vou dar aqui a minha impressão. Eu quero que a gente analise essa imagem aqui, tá? Dessa mão estendida. Não tem nada aqui nessa mão. O que vocês estão vendo aí, gente? Vamos abrir os fones aí. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Né? Isso tudo que a gente falou aqui, o que vocês estão conseguindo ver aqui nessa imagem? Uma mão judiada, né? Uma mão judiada, vazia, estendida. Por ela ser muito judiada, William, eu vejo como um pedido, né? Sim. Não uma cobrança, um pedido. Pela judiação da mão, né? E eu vejo uma entrega. Entrega. Eu vejo uma doação, assim, uma entrega. Sabe, como quem está te dando algo. Uhum. Eu vejo um esforço. O esforço? Um esforço feito. Sim. Por alguém, né? Que, obviamente, foi um esforço feito por Cristo, né? No nosso lugar. Tá. Alguém mais gostaria de compartilhar a sua análise aqui dessa mão? A gente pode analisar de várias maneiras, né? Sim. É que ele pediu a opinião de cada um. Nesse sentido, assim, falou, a mão tá aí você... Sim, eu quero que a gente use, né, a nossa criatividade aqui, para ver o que a gente está conseguindo enxergar aqui nessa mão. Mas é interessante... A gente pode ver também, William, sim, a questão pode falar. De socorro, de ajuda, de alguém nos apoiar, nos pegar, nos salvar, nos resgatar. Esse sentido também. Sim. Também, interessante. Mas vamos lá. Dá um estudo. Oi? Só essa mão aí dá um estudo. Não, é só essa mão aí dá um tratado teológico. Então. Mas, gente, se nós fôssemos observar aqui, o que essa mão, né, ela representa? Eu fiz aqui um resuminho pessoal, tá? Eu coloquei assim, que a fé, ela é o reconhecimento de que pecadores não têm nada para barganhar com Deus, que fé é o estender de mãos vazias em direção ao Cristo crucificado, crendo, né, que ele vai responder positivamente a isso, crendo que ele vai responder. Então, se a gente voltar agora aqui para essa imagem, essa mão, ela representa a gente. A gente fala de fé, a gente já está bem tranquilo, né, com relação ao o que é a fé. A fé é um dom de Deus, todo mundo fala, né? Fé é uma coisa, é uma dádiva que o Senhor dá para cada um de nós e assim por diante. Mas isso de forma prática, como que nós vamos aplicar esse conceito de fé? Como que nós vamos viver essa fé, tá? De forma prática. Então, essa fé, gente, né? Ela é um estender de mãos vazias. É a gente aqui que, por algum momento na nossa vida, fomos confrontados com a mensagem do Evangelho. Essa mensagem do Evangelho entrou no nosso coração, tá? A graça de Deus nos alcançou. E a gente estende a nossa mão. Fala assim, Deus, eu estou aqui, eu creio no Senhor, eu não tenho nada para poder oferecer, eu não tenho nada para poder dar, para barganhar, não existe nenhum tipo de objeto santo que eu tenha que comprar ou de alguma coisa que eu preciso fazer por mim mesmo para me justificar diante do Senhor. Não dá. Então, a fé é esse estender de mãos vazias. Muitas pessoas confundem acham que uma pessoa que tem fé é uma pessoa que não tem dúvida, que não duvidou do seu chamado, que não duvidou em algum momento. Mas fé não significa ausência de dúvida, tá? Se nós formos parar para analisar Abrão, pai da fé, mas em vários momentos da caminhada dele, ele duvidou dos cuidados de Deus para com a vida dele.
né? Colocou Sara, a esposa dele, lá numa situação muito difícil. William, Oi. venha como está. Ah, interessante, legal. Venha como está para ser mudado, né? Legal isso daí. Legal isso daí. Então, a fé, como a gente falou aqui, é um dom de Deus, tá? É um dom de Deus, é o estender de mãos vazias, tá? Em direção ao Cristo crucificado, beleza? Então, vamos andar aqui. Gente, por que eu estou falando de tudo isso? Tá? Existe um porquê por de trás de tudo isso. Vamos observar um pouco o contexto do sola fide. Tá? Por que os reformadores ali da época, eles bateram firme também em cima desse sola fide, tá? Então vamos lá, o Lutero, na época lá, ele identificou e ele confrontou a incoerência da prática das indulgências e penitências da Igreja Apostólica, né, Romana, né, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Lutero ele estava confrontando isso. Então, esse é o contexto do sola fide, tá? É o confronto de Lutero. E aqui, eu trouxe para vocês um documento lá da Igreja Católica, que é uma das resoluções do Concílio de Trento, né? Mas aqui está Concílio Tridentino, tá? Na seção 15, acerca do decreto das indulgências. Então, olha o que esse documento ele está falando aqui para a gente. Olha lá, o que esse documento está falando. Lembrando, só reforçando, que esse aqui é um documento, tá, do Concílio de Trento, que foi realizado pela Igreja Católica, tá? A Igreja Apostólica Romana, lá, Católica Apostólica Romana, tá? Dando legalidade, tentando legalizar a prática das indulgências, beleza? O texto ele fala assim, ó, vamos lá, ó, tendo recebido de Cristo o poder de conferir indulgências, já nos tempos antiguíssimos, usou a igreja deste poder, que divinamente lhe fora doado. Então, esse foi o Concílio de Trento. Eles estão afirmando, né, que eles receberam de Cristo esse poder, tá? Esse poder de conferir as indulgências. Qual que era uma das principais, digamos assim, das principais prerrogativas para poder testificar, para poder aprovar a indulgência? Como que eles vendiam isso lá naquela época, tá? Era o seguinte: a gente sabe que indulgência, a pessoa vai lá e ela paga, né? Paga de algum jeito a indulgência. Mas para que pagar uma indulgência? Então a indulgência ela servia para minimizar o sofrimento no agora, né? Agora que a gente está vivendo, nesse momento presente, né? Minimizar o sofrimento em vida e minimizar o sofrimento daquele que está lá no purgatório, tá? Então essa é uma ideia católica, apostólica romana, tá? Então isso tudo faz parte do decreto das indulgências. Então, eles agora estão alegando, né, que eles receberam de Cristo esse poder para conferir as indulgências. Então, a indulgência é uma espécie de poder dado ao próprio Cristo para a igreja, para minimizar o sofrimento das pessoas, tá? Aqui no presente, bem como também no purgatório. Tá? Então, digamos assim, é uma espécie de justiça recebida de Deus. É um poder de Cristo, né? É uma espécie de justiça. Então, Lutero, ele identificou isso, essa incoerência. Ele falou assim, não, mas o justo viverá pela fé. É fé. Então, a fé, ela é o meio criado por Deus para que recebamos a justiça que está em Cristo. A justiça de Deus que foi imputada em Cristo. Tá? Recebemos a justiça. Não a justiça, mas recebemos a justiça. Então, esse poder não pode ser dado à igreja. Esse poder tem que ser dado. É único e exclusivo de Deus. É da graça de Deus. Tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês outro documento. Tá? Tá aqui, beleza. Olha o que esse documento ele está falando. Então, agora a gente está ainda no Concílio de Trento, ainda no decreto das indulgências. Tá?
ele está falando assim, ó, santificação. Ele está falando a respeito das indulgências, né? Santificação por meio da observância dos mandamentos de Deus e da igreja. Crescem nessa justificação recebida pela graça de Cristo, cooperando na fé com boas obras. Vocês estão observando que isso é muito sutil? É sutil, você não consegue pegar aqui a discrepância ou a falácia teológica relacionada à fé e à salvação, é muito sutil. Então, primeiro, eles estão alegando que a indulgência foi um poder, né, conferido à igreja pelo próprio Cristo. Beleza. Então, agora vem aqui, ó, para a santificação por meio da observância dos mandamentos de Deus e da igreja. Eu pergunto para vocês, qual que é a diferença dos mandamentos de Deus e o mandamento da igreja? Não tem que ser a mesma coisa? Se a cabeça da igreja é o Cristo ressurreto, por que que existe um mandamento de Deus e um mandamento da igreja? Eles não tinham que ser a mesma coisa? Então isso tudo aqui, gente, é para legalizar ou para dar vazão, para afirmar aquilo que eles estão construindo como decreto de Deus, mas não tem nada a ver com o decreto de Deus. Eu fico observando aqui, eu fico olhando aqui, ó. Eu coloquei em cima ali, né? Ó, gente, não há cooperação humana na justificação. E a santificação é pela graça de Deus, tá? Então, assim, eu quero pedir para alguém rapidamente, 2 pessoas, rápido aí, gente, jogo rápido, ó. Alguém, por favor, leia Hebreus 13:12, tá? E outra pessoa leia Efésios 2, né, o 7 e o 8 ali. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse texto aqui de Hebreus, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando nós estamos falando acerca de santificação, vem na nossa cabeça, né, um manual cheio de que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tal, né? Inclusive, a gente pode até pegar um gancho aqui da lei e falar que a lei, né, você não pode cobiçar a mulher do seu próximo, você não pode blá, 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 fazer esse monte de coisa, tá? Só que, gente, se a gente não compreender aqui na nossa cabeça que antes do cumprir desses protocolos, nós devemos entender que a santificação, ela é uma consequência da graça de Deus, eu posso passar para vocês aqui no e-mail de vocês uma lista de coisas que vocês não podem fazer, mas isso não significa que vocês são santos. Porque não é apenas o cumprir, mas é o entender que a santificação é uma graça de Deus. Você vê aqui que Jesus ele deixou isso muito claro nesse versículo aqui. Por isso foi também Jesus para santificar quem? O povo. Sofreu fora da porta. Ou seja, o sangue de Jesus, né? Ele sofreu fora das portas para santificar o seu povo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso. Aí agora me veio um documento falando que a santificação por meio da observância dos mandamentos de Deus e da igreja. Aí vem outra coisa, crescem nessa justificação. Crescendo o quê na justificação? Justificação não é um negócio que cresce ou que diminui, né? Justificação é uma coisa que nós recebemos através de Jesus Cristo, cooperando na fé com boas obras, tá? Então, vem mais aí esse contexto histórico pra gente. William, Diga. só para tentar ajudar um pouquinho nesse conceito de fé como o meio de justificação e para ilustrar como é impossível que isso seja originado no próprio ser humano, Sim. tem uma analogia muito boa que vem das classes ou classificações dos tipos de causa da filosofia.
Por exemplo, quando nós falamos de um escultor esculpindo uma estátua, existem vários motivos pelos quais a estátua pode ser esculpida. Você pode falar da causa, do agente causal, é quem executa a ação, que é o escultor. Mas você pode falar da causa material da estátua, que é o granito com o qual a estátua ela é esculpida. Você pode falar da causa final, qual é o propósito. É porque alguém comprou uma estátua e quer uma estátua. No caso, quando você fala de um escultor esculpindo uma escultura, existe também uma causa instrumental, que é o formão que o escultor usa. Ele é um instrumento através do qual aquela escultura vai ser gerada. E aí a justificação, ela acho que é uma boa analogia dessa da estátua, porque a fé, ela é a causa instrumental da justificação. Sim. O agente causal, quem esculpiu a justificação no ser humano, é o Espírito Santo. Nós somos apenas aquela causa, talvez material, que necessitava da justificação, que precisava ser esculpida, e recebemos isso. Então, de uma perspectiva bem reformada, né, que é nossa história e nossa tradição, a fé, ela é o instrumento através do qual o Espírito Santo aplica em todos os eleitos todas aquelas bênçãos prometidas na aliança de Deus. A fé, ela é o instrumento da aliança. Sim. E quem usa esse instrumento é quem institui a aliança. A aliança, ela é uma decisão soberana de Deus, e assim só Deus pode usar ou conceder a causa instrumental e utilizar a causa instrumental. Então, ele gera em nós, enquanto nós éramos simplesmente um granito inanimado, né, ou como Paulo fala, mortos em nossos delitos e pecados, nós não podíamos fazer nada, não tínhamos reação. Ele usa essa causa instrumental para nos regenerar, nos dar a vida, e continua utilizando essa causa instrumental, continua utilizando da fé para nos fazer crescer em santificação. Vamos concluir aqui a nossa aula. Então, se eu fosse concluir aqui a nossa aula de hoje, eu concluiria da seguinte forma: a fé em Cristo é o único meio pelo qual a graça de Deus é recebida. Tá? Foi basicamente isso que o Rafael falou aí, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um texto de Jacob Herbrand. Ele fala assim: a fé é somente a forma, a mão que recebe o benefício oferecido e presenteado por Cristo. Portanto, o instrumento que recebe se apega aos benefícios oferecidos no Evangelho. Então, só para a gente, né, finalizar aqui, para a gente não se alongar muito, a fé, gente, ela é basicamente isso que o Rafael falou, é esse instrumento, né, que nós recebemos a justiça de Deus. E receber essa justiça de Deus é receber os benefícios dessa justificação, né, dessa justiça, é receber esses benefícios, é estar, né, em paz com Deus, poder nos achegar a Deus através dos méritos de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, né, ele como mediador. Crer que Deus, ele olha para nós, ele enxerga, sim, pecadores. Ele sabe que todos nós somos pecadores. Ele nos enxerga como pecadores. Mas pela morte expiatória de Cristo, e nós recebemos a sua justiça e fomos justificados, ele não nos olha mais como condenados. Tá? Então isso que é bonito, quando a gente fala acerca do sola fide. É o Deus que olha para mim, enxerga um pecador, mas não enxerga um condenado. Tá? Porque pela fé, o meio criado por Ele mesmo, nós recebemos a justiça e fomos justificados. Estamos justificados. Estamos agora em uma relação justa diante desse Deus maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta só para voltar
A primeira pergunta que você fez lá bem no início. Por exemplo, uma pergunta, por exemplo, eu tenho a fé em Deus, eu vou alcançar a salvação? Então, aí que tá. Se você entender que essa fé não vem de você, se você entender que essa fé, ela vem da graça, ela é um meio, tá? Só que o que nós precisamos entender é que antes da fé, até mesmo antes do arrependimento, existe a escolha soberana de Deus, a eleição soberana de Deus. É Ele que nos escolhe. Então, quando Deus ele escolhe alguém, ele gera no coração dessa pessoa a capacidade de ter fé em Cristo, nos modos que o Rafael falou, tá? E isso vem o arrependimento também. Até, Só os Sim, eleitos. porque assim, quem não crê no filho, não crê no pai. Por isso que eu estou dizendo em relação, às vezes as pessoas falam, eu tenho fé, mas depende da motivação dessa fé. Porque às vezes sim. as pessoas, elas acreditam a fé, eu tenho fé nisso aqui e me agarro naquela fé. Por isso que eu estou querendo... Entendi. Viu, Erivaldo? Fé também, a gente não pode reduzir ela só no crer em alguma coisa. Sim, tá? não. Então, eu estou querendo te responder, dentro né, dessa questão que você está passando aí. Eu não estou falando que você crê assim, entendeu? O que eu estou querendo falar é o seguinte, que fé também é obediência.